Olá, turminha! Aqui é o professor José de Assis, dando sequência ao especial Java MySQL. Estamos construindo do zero um sistema para controle de ordem de serviços e nesta aula nós vamos codificar este botão aqui, que é responsável pela remoção de usuários cadastrados. No CRUD ele é conhecido como delete. Um detalhe aqui bem importante é que antes de remover o usuário cadastrado, nós vamos pedir uma confirmação. Para isso, eu vou usar uma técnica que eu usei na aula 10. Eu vou abrir aqui o meu canal do YouTube. Nós temos aqui em playlists esse especial Java MySQL. Aqui na aula 10, Sistema OS, tela principal, parte 2 de 2. Nesta aula aqui, eu usei o JOption Pane para fazer uma confirmação antes de fechar o sistema. Eu vou aproveitar esta mesma técnica. Caso haja alguma dúvida, assista novamente esta aula aqui. Aproveitando também que eu estou aqui no meu canal do YouTube, peço aos não inscritos que se inscrevam aqui no meu canal. Isto é bem importante para não perder nenhuma aula e também é uma forma de apoio ao meu conteúdo. E vamos então fechar aqui o programa e abrir o nosso projeto. Aqui no código-fonte, dentro da classe principal da tela de usuário, embaixo aqui do método alterar que eu criei na aula passada, eu vou criar aqui o método remover. Vamos comentar a linha aqui então. Método responsável pela remoção de usuários. Perfeito. Então, private void remover. Ok. Eu quero aqui também fazer um outro comentário. Como eu disse, antes de remover é necessário fazer uma confirmação. Então, a estrutura abaixo confirma a remoção do usuário. Eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, int confirma, e atribuir aqui uma caixa de diálogo com a opção sim ou não. Então, JOption pane.show confirme dialog, no caso aqui null, vírgula. Vou escrever aqui um texto. Tem certeza que deseja remover este usuário? Aqui um vírgula, atenção, e aqui um vírgula, JOption pane ponto, a opção aqui, yes, no option, enter, ponto e vírgula. Ok. Então aqui eu vou usar um if confirma igual JOption pane ponto yes option, ou seja, se for clicado o sim, deseja confirmar sim, desejo, ele aqui então vai executar a instrução SQL responsável por remover usuários no banco de dados. A instrução string SQL igual delete from tb usuário where id user igual interrogação. Ou seja, eu vou remover um usuário usando o código do usuário como referência. Aqui a gente usa o try catch
Para ganhar tempo, vou copiar aqui do método da aula anterior a exceção. Caso ocorra uma exceção, ele mostra qual que é esta exceção. E aqui dentro do try, eu vou preparar a conexão. PST igual conexão, ponto. Prepare statement SQL, ponto e vírgula, seguindo aí o mesmo raciocínio das aulas anteriores. Eu preciso agora aqui setar essa interrogação com o código aí do usuário. Então, pst.setString, vamos colocar aqui 1,txt uso id, é o nome do campo, ponto get text. Bom, se eu executar aqui o update na tabela, ele vai remover o usuário de acordo aí com o código, o id user. Vamos fazer assim, pst.execute update. Exatamente como foi feito nas aulas anteriores. Vamos inserir aqui o método remover dentro do botão, aqui em projeto, botão direito do mouse aqui, eventos, action, action performance. E aqui vamos chamar o método remover. Chamando o método remover. Simplesmente remover. Ok. E vamos aqui executar o projeto. Vou aqui fazer a pesquisa de um usuário. Por exemplo, aqui o usuário 10. É o teste 10. Se eu clicar aqui neste botão, antes de mais nada, ele vai pedir aqui uma confirmação. Se eu tenho aqui certeza que desejo remover este usuário, se eu colocar não, ele não faz a remoção. Vamos ver aqui no banco de dados. Vou dar um select na tabela. Aqui, usuário 10, teste 10 não foi removido. Ok. Agora, se eu confirmar, eu vou clicar aqui, ó, remover. Tem certeza que deseja remover este usuário? Ao clicar aqui no sim, ele executa a query delete e o usuário é removido. Vamos novamente aqui no banco de dados. Mais uma vez aqui dar um select na tabela. Percebam aqui agora que não existe mais o usuário 10 no banco de dados. Porém, é bem importante, como eu tenho dito em todas as aulas, a gente sempre pensar no usuário final. No caso aqui, exibindo uma mensagem que o usuário foi removido com sucesso e também limpando aqui os campos. Isso é bem importante. Vamos fazer isso então. Vamos lá. Voltar aqui no código, o método remover. E aqui eu vou usar a mesma técnica que eu usei nas aulas anteriores. Criar aqui uma variável e dentro de uma estrutura de decisão, se ele identificar que o comando foi executado, ele vai exibir a mensagem. Então, vamos fazer da seguinte forma. Aproveitando aqui a linha. Int apagado é igual pst.execute update. Ok. E aqui, if apagado maior do que zero, vamos entender que quando ele executa com sucesso o delete aqui, ele vai retornar o valor 1. Então, aqui, se ele realmente apagar esta linha de registro do usuário, aí a gente confirma com um JOption pane.show message dialog
no vírgula. Usuário removido com sucesso. São detalhes bem importantes. Opa, estou vendo aqui um bug, não é inf, é int. Ok. E depois aqui que exibir esta mensagem para o usuário, eu quero limpar os campos. Eu vou aproveitar aqui então o código da aula anterior, do método alterar, e vou copiar aqui. E vou aqui então colar embaixo desta mensagem, Ctrl V, setando nulo aí todos os campos correspondentes. Então aqui, o método remover. Primeiro a gente confirma, depois aqui a gente executa o delete, que é a instrução SQL responsável por apagar usuários lá no banco de dados. E aqui uma outra estrutura de decisão que a gente usa para exibir uma mensagem que realmente o usuário foi removido com sucesso e limpa todos os campos. Vamos salvar e executar mais uma vez o projeto. Pesquisar aqui usuário 10, usuário não cadastrado. Joia. Pesquisar aqui usuário 11, é o teste 11. Vou clicar aqui no botão remover. Tem certeza que deseja remover este usuário? Sim. Usuário removido com sucesso. Ok. Ele limpa aqui os campos. Vou pesquisar aqui novamente 11. Usuário não cadastrado. Usuário 12. É o teste 12. Remover. Sim. Usuário removido com sucesso. Ok. Vamos conferir o banco de dados. Mais um select aqui na tabela. Usuário 10, 11, 12 foram removidos com sucesso. Finalizamos então aqui o nosso CRUD, que são as 4 operações básicas para a manipulação do banco de dados. Finalizamos aqui também a nossa tela de usuários. Na próxima aula eu vou criar aqui a tela de cliente com 2 novidades. Nós vamos ter numeração automática nesta tabela e também um sistema de pesquisa avançado, onde eu vou digitando o nome do cliente e ele vai em tempo real preenchendo um grid com os nomes que ele for encontrando no banco de dados. Não esqueça de curtir o vídeo, isto é muito importante, e desejo a todos muito sucesso. Por hoje é só.